gente, tudo bem? Daniel Silva por aqui, trazendo mais um vídeo. Esse é o nosso 149º devocional. Hoje é dia 29 de maio de 2021. E para você que já acordou, quero desejar um dia maravilhoso, um dia cheio de alegrias, e que hoje você possa ter êxito em tudo que você colocar as tuas mãos, e sempre na presença de Jesus Cristo. E para você que está me acompanhando desde o começo do nosso devocional, eu quero deixar a dica de hoje para estar terminando de ler a Bíblia até o final do ano. A dica é Salmos 16 a 18. E para você que não é inscrito no meu canal, já vai se inscrevendo, deixando seu like, comenta no vídeo e, se possível, compartilhe nos grupos de igreja, grupos de família. Isso vai ajudar a gente a estar trazendo mais pessoas para conhecer este lindo devocional. E o título de hoje é Relacionamentos Profundos. Eu sempre na presença do meu delicioso café magnífico. Como um pai tem compaixão de teus filhos, assim o Senhor tem compaixão do que os temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Salmos 103, de 13 a 14. Aprender sobre Deus passa por aprender sobre sua paternidade celestial. Deus é o Pai perfeito e libera virtude para os pais da terra serem bons pais. Algo maravilhoso sobre a paternidade de Deus está em sua compaixão e capacidade de perdoar, como também em seu desejo contínuo de ver-nos crescer e amadurecer. Nosso Pai está muito mais preocupado com o nosso crescimento do que com o nosso conforto. Se necessário, Ele nos disciplinará, porque Ele não se conformará em sermos menos do que poderemos ser. Quando não corrigimos nossos filhos, estamos reforçando a mensagem de que eles não são tão importantes assim. A correção em amor é uma mensagem de que o filho é amado e valorizado. Jesus foi simples e profundo em todo o tempo. O projeto de Deus nunca foi simplesmente criar o homem para si mesmo. Deus o criou para que tivesse um relacionamento íntimo e consistente com Ele. Quem foge da correção, foge do relacionamento pleno. O problema é que o tempo em que vivemos, muitas vezes nos acostumamos a ter conversas superficiais que não resolvem os dilemas do coração. Fugimos do problema ao invés de resolvê-los. Deus Pai jamais age dessa forma conosco, e os pais tampouco deveriam. O crescimento não habita no conforto, mas no confronto. Deus deseja que tenhamos conversas profundas, abrindo o coração para Ele e recebendo da sua vida. Deseja que nossos relacionamentos familiares também tragam essa cultura de verdade e intimidade. Vamos deixar para trás a superficialidade, pagar o preço pela verdadeira intimidade e desfrutar de todos os benefícios que ela gera. Meus amados e minhas amadas, Deus aqui nos mostra que Ele, para nos disciplinar, às vezes Ele coloca algumas correções em nós, porque Deus não quer que a gente siga os caminhos errados. Às vezes Deus quer ver nós crescermos, e Ele às vezes nos corrige. Às vezes Deus coloca obstáculos na nossa frente para a gente desistir de algo que a gente está tentando fazer, porque muitas vezes o Pai enxerga lá na frente que aquilo não será bom para nós. Então um pai que ama teu filho, ele corrige, ele coloca objeção em muitas coisas para você aprender. Então, meus amados, muitas vezes quando vocês tentam fazer algo e não dá certo, muitas vezes é Deus colocando no teu caminho algum obstáculo para você não dar sequência, porque poderá vir muitas coisas erradas, poderá vir prejuízos na tua vida. Então esse é o Deus que nós seguimos, um Deus que está ali olhando, um Deus que está ali limpando o caminho pela frente. Às vezes a gente sofre, tem um sofrimento hoje aqui para não sofrer mais lá na frente. Deus sabe de tudo, Deus sabe o que é bom para a gente. Então, meus amados, um pai quer o melhor para o teu filho, ainda mais sendo Deus, o Deus Criador. Confie no Pai. O Pai tudo dará se você andar nos caminhos dele. Obedeça, porque aquele filho que não obedece o Pai repreende. Às vezes, quando você é repreendido, você passa a ter mais paciência, mais cautela nas coisas que vocês querem fazer na tua vida. Então, meus amados, abra o coração para Deus e deixa o Pai trabalhar. O Pai está olhando por todos. Esta é a mensagem de hoje que eu quero deixar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e sigam o Pai.
esse é o melhor caminho. Fique com Deus e até amanhã.